Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.4, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Determine uma equação do plano tangente à superfície no ponto especificado. Superfície é z igual 3 vezes x menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes y mais 3 ao quadrado, mais 7. O ponto tem coordenada 2, menos 2 e 12. Bom, para determinar a equação aí do plano tangente, a gente vai utilizar a seguinte equação. Z menos z0, coordenada do ponto, é igual à derivada parcial da função em relação a x aplicada no ponto, coordenada x0 e y0, que multiplica a variável x menos a coordenada x0 do ponto especificado. Aí vamos ter mais aí a derivada parcial em relação a y aplicada no ponto de coordenada x0 e y0, que multiplica y menos a coordenada y0 do ponto especificado. Então, para achar aí a equação do plano tangente, precisamos fazer as derivadas parciais da superfície que foi fornecida. Então, a gente tem aqui isolado z já na equação. A gente vai fazer, então, a derivada ΔZ em relação a x, que é fazer aí, usando a nomenclatura do f de x, f de x. Isso vai ser igual, derivar aqui em relação a x. Então, aqui eu tenho x, né? O 3 copia é constante. O 2 que está aqui vai tombar. Então, regra da cadeia, né? Deriva o que está fora primeiro. Então, tombou um 2. 3 vezes 2, 6. Aí, 6 vezes x menos 1. Aí, vezes a derivada do que está dentro. A derivada de x dá 1 e a derivada de menos 1, 0. A derivada desse termo em relação a x não tem x, então se torna constante. A derivada é 0. E a derivada de mais 7 é uma constante, também é 0. Agora, aplicando no ponto especificado. Lembrando que o ponto especificado nos dá as coordenadas x0, y0 e z0. Então, a gente vai ter aí a derivada f de x para x0 e y0, ou seja, para 2 e menos 2. Isso vai ser igual a 6 vezes o valor de x, 2, menos 1, né? Ou seja, 2 menos 1 dá 1, vezes 6, 6. Então, a gente já tem a derivada parcial aí de x aplicada no ponto especificado. Agora, vamos fazer a derivada parcial de y, ou seja, ΔZ, ΔY, parcialmente derivando em y, que é o FY. Isso é igual. Esse termo aqui só tem x, derivada 0. Aqui a gente usa a regra da cadeia, tombo 2 primeiro, 2 vezes 2 fica 4, subtrai 1 do expoente, fica y mais 3 elevado à primeira potência, vezes a derivada do que está dentro, a derivada de y dá 1, derivada de mais 3, 0. E a derivada de mais 7 em relação a y é 0. Então, essa é a derivada parcial. Vamos aplicar agora no ponto especificado, que é 2 menos 2. Então, vai ficar 4 vezes o valor de y, o y é menos 2 mais 3. Então, menos 2 mais 3 dá 1, vezes 4, 4. Então, agora a gente tem as derivadas aí parciais, a gente substitui na equação do plano tangente. Então, a gente vai ter aí que vai ficar z menos a coordenada z0, a coordenada z0 é 12, então, menos 12, igual a derivada parcial de x no ponto, que deu mais 6, 6, que multiplica x menos x0, x menos a coordenada x0, que é mais 2. Aí, mais a derivada parcial de y no ponto especificado, que deu mais 4, que multiplica y menos a coordenada y0 do ponto, que é menos 2. Menos 2. Simplificando, a gente vai ter, então, z menos 12 desse lado, igual aqui 6 vezes x, 6x, 6 vezes menos 2, menos 12. Aí, aqui 4 vezes y, mais 4y. Aqui, menos com menos fica mais, 4 vezes mais 2, mais 8.
Aí, menos 12 dos dois lados simplifica, né? Passando mais 12, esse termo para lá, mais 12, vai cortar com aquele menos 12. E a gente vai ter aí simplificado z igual a 6x mais 4y mais 8. Essa é a equação do plano tangente aí a essa superfície nesse ponto especificado. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!